Aham. vou te apresentar de um jeito diferente. Vou te Opa, apresentar em forma de história, tá? opa. Contar um pouquinho da tua história, mas contar aquilo que o povo não conhece, né? Porque depois de tanto tempo na estrada, depois de tantas histórias, de Aham. tantas músicas, enfim, pouca coisa as pessoas não conhecem. Mas deixa eu falar um pouco aqui. Isso aí. Há 58 anos, ele era um garoto que brincava com os amigos nas ruas do bairro da Saúde, aqui na Zona Sul de São Paulo. Se destacava no peão e na Uhum. bolinha de gude. Vivia uma vida de muita disciplina e organização. Isso muito em É razão da verdade. linha dura, embora amorosa, Seu do pai Campinho. Washington, vulgo Campinho. Também foi o pai que viu que aquele menino levava jeito para a música. Nas festas em casa, sempre tinha um momento Demazinho, como o pai dele costumava chamá-lo, quando ele cantava na roda de amigos. Ele ainda tinha seus 12, 13 anos, mas já surpreendia pela potência vocal. Dali até a primeira composição se passaram alguns anos. E seu pai não pôde ver em vida a lenda da música cristã na qual ele acabou se transformando. O pai morreu um dia depois do menino completar 14 anos. E ficou a lembrança do pai ainda vivo, deitado na cama, pedindo à esposa que fizesse o bolo de aniversário. A mãe fazia e ainda faz um pão de ló inigualável. Mas não é só isso, não. Tem muitos outros quitutes da Dona Teresa, que inclusive a gente vai conhecer daqui a pouco, mas o que a lembrança de menino tem é de um sabor de amor e de docilidade de filho da mãe, da Dona Teresa, e de firmeza e sensibilidade do pai, para poder então resumir a infância em uma palavra: felicidade. E essa felicidade, em forma de Sim. amor e de sensibilidade, transborda nas músicas que Ademar de Campos, nosso convidado dessa noite, faz. Ele, que esteve à frente, puxando o cordão de todos os músicos cristãos brasileiros que vieram depois e que é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência no universo cristão. Eu costumo brincar que ele é o nosso Milton Nascimento. E eu não estou exagerando não, viu, gente? Admiradores não lhe faltam. Inclusive esse que aqui vos fala, que é certamente fã de carteirinha de muitos anos. É isso Cresci aí, meu amigo. vendo, ouvindo e convivendo, partilhando da Amém. amizade. Você, Dema, faz parte da trilha sonora da minha vida. Eu Glória a quero Deus. então dar boa noite aqui ao meu querido amigo, irmão, pastor, músico, compositor, Ademar de Campos. Você não tem ideia, velho, ideia da alegria de poder anunciar o seu nome nessa live aqui hoje, viu? Aliás, uma live bastante esperada e planejada, né, Júlio? Putz, nem fala, nem fala. Puxa vida, ele tava quase dando a luz, né? Encontros e desencontros. É verdade. Mas que bom que deu certo, né? Deixa eu começar te perguntando. Pois não, querido. Obrigado Queria primeiro, queria começar de... agradecer o convite, né? Que é isso, velho. Que é isso, tamo junto. Aliás, queria começar de um jeito diferente. Pois não. Eu assisti o espetáculo maravilhoso, o musical da Rua Azusa. Uhum. E eu conheci muito melhor aqui numa live o Kaique Oliveira, Ah, né, sim. que dirigiu o trabalho e que você me falava muito dele. É, E ele é de fato um cara incrível. incrível. É. Mas o espetáculo conta a história do avivalista do William Seymour, né? Uhum. Um evangélico que teve um papel super importante na luta pela igualdade social e racial nos Estados Unidos. Verdade. Você faz no espetáculo o papel do Seymour. E Uhum. aí, dava para você cantar, para começar de um jeito diferente, dava para você cantar um trechinho da Amazing Grace? Ah, essa música ela faz parte de todo o repertório, né? O repertório tem mais ou menos umas 50 músicas, né? Então é uma história que vai sendo contada através da música com riqueza de detalhes
profundidade como você pôde testemunhar lá. Então vamos lá. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was so lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes. Uau, uau, É isso. uau, Arrepia, uau. arrepiou. Demar, bom, a gente começou em alto Em alto estilo nível, né? aqui, em grande estilo, com Amazing Grace. É, que gostoso. Vou desativar um pouquinho os comentários, tá, gente? Para não prejudicar aqui a conexão da gente. E já que a gente começou falando do espetáculo da Rua Azusa, conta pra gente um pouco dos bastidores. Como é que chegou o convite para você e como é que foi essa experiência nova de atuar numa peça? Bom, você sabe, você conversou com o Kaique, você percebeu que ele é um cara assim acelerado, né? É difícil acompanhar a velocidade dele. E ele é uma pessoa assim, além de ele ser muito visionário, sonhador, é um grande empreendedor, né? E ele carrega no coração dele um amor, uma paixão pelo Senhor e por pessoas. E aí ele escreveu essa peça, escrevia durante as madrugadas lá no sítio dele, lá em Biúna. Não dormia direito, né? Eu nem sei se ele dorme, né? Ainda. Ele contou muita história boa. Ele tem, cara, história engraçada. E aí ficou pronto o trabalho, ele começou a contatar as pessoas, me procurou e disse, olha, Demar, deu um resumo e disse, e eu pensei em você fazer o papel do William Seymour, né? Eu falei assim, mas olha, eu nunca atuei, não sei, não tenho a menor ideia de como funciona isso. Não, mas tem que ser você é a pessoa, e aí ele ficou, né? Sabe como é que ele é? Como bom mineiro, pendurou na minha orelha. E ele é bom de conversa, bom de conversa. Ele é bom de conversa. É você. Eu falei, tá bom. Sou eu então, vamos lá. Então, me orienta como é que vai ser daqui para frente. Aí fui até a base deles lá em Biúna e tirou a medida do meu corpo para montar o figurino. E aí começou os ensaios, né? Decorar as falas. E foi assim. Aí tivemos o primeiro ensaio geral lá na base. Aconteceu uma coisa tão forte, Júnior, que naquele momento do embate entre o Carrasco e o pastor Ian Seymour, ele estava encenando ali, né? Não estava com as roupas, né? Com o figurino. Ele estava ensaiando mesmo. Mas foi tão real aquele momento que aquelas pessoas que se aproximam para apoiá-lo, acolhê-lo quando ele se ajoelha e pede que seja ajudado, etc., né? Que tem um câncer, né? Uma das meninas que limpa o rosto dele, mas ela teve uma crise de choro, porque foi muito real, muito forte. E aí contagiou todo mundo, aí acabou o ensaio ali, cara. Virou uma choradeira. Porque a história, a narrativa é densa, né? Como você pôde perceber, né? Muito é forte. Veio à tona uma opção de coisas, né? Até nessa fase que tivemos aí com a morte do Floyd lá nos Estados Unidos, eu me lembrei muito, né, das falas, né, dos textos desse musical Azusa, né? E como foi importante ter acontecido essa peça musical, porque ela fala contra o racismo, né? Que ainda existe nos dias de hoje, a gente sabe disso tão bem. E a gente ficou um ano nos palcos de São Paulo e Rio de Janeiro, batalhando e batendo nessa verdade. E muita gente foi despertada, foi sensibilizada, e a gente teve, assim, testemunho de pessoas que se arrependeram, que não sabiam que a coisa era tão forte assim. Então eu me vi, assim, numa função muito de grande utilidade, nesse sentido, né, emprestando, digamos assim, a minha figura, a minha pessoa, a minha história, né,
num musical que tem uma mensagem verdadeira e que confronta a todos nós e que nos faz conscientizar dos prejuízos com a permissão desse tipo de atitude de racismo e tudo mais. Então, para mim foi uma experiência muito gratificante nesse Você sentido sabe, também. você sabe que eu tive a experiência da plateia, né? Ah, tá. Quando eu assisti o espetáculo e tal. Primeiro assim, eu imaginava que era um bom espetáculo, você já tinha falado, você tinha falado da história tal. Me lembro que você tinha falado, você tem que ir, você tem que ver, você vai se identificar muito, é uma fala muito próxima de coisas que eu já vi você falando, vai ser legal e tal. Então, assim, como é que eu posso te dizer, preparado para isso, né? Mas eu me lembro que, assim, a reação que eu tive foi, assim, e mesmo quando eu olhava para a plateia, assim, o pessoal estava extasiado, era uma coisa, era muito forte. Muito forte. O impacto da mensagem, o impacto das músicas, o ambiente espiritual que havia dentro do próprio, dentro do espetáculo e do teatro era muito diferenciado, né? Mas a minha experiência foi de plateia. Sim. Qual que era a sua sensação de quem estava no palco, de quem era, vamos dizer assim, da trupe, né? Quando terminava o espetáculo? Cada dia era um novo sentimento ou não? Ou era parecido? Enfim, como é que era isso? Qual que era o sentimento que você tinha no final das Olha, apresentações? as manifestações eram diferenciadas. Houve algumas exibições que havia um ambiente de leveza, de alegria, mas outros que houve assim, um ambiente denso, pesado, sabe? Mas eram sensações bem diferentes, mas os resultados sempre positivos, porque os retornos que a gente recebia eram sempre positivos. Pessoas tocadas, pessoas chorando, pessoas que foram curadas, pessoas que se reconciliaram com Deus. Então, nesse sentido, prestou um grande benefício a todos os que passaram por lá, mais de 100 mil pessoas, né, entre São Paulo e Rio. E para você, Neymar, qual que era o teu sentimento de É, participar disso? Quando isso acabava, qual que era o sentimento mais presente em você? primeiro de gratidão pela história e a vida de William Seymour, porque ele foi um cara, assim, um guerreiro, né? E ele deu a vida dele por uma causa justa, uma coisa que ele acreditava, e deu a vida dele pelo Deus que ele servia e amava. E para ele não tinha diferença entre brancos e negros, tanto que na igreja que ele dirigia lá na Rua Azusa era frequentada por brancos e negros, né? Aliás, um Então, parênteses aqui na tua fala. uhum, Teve uma uhum, cena da peça que eu vi que me bateu muito forte, que sei. é quando ele quer estudar teologia, Nossa. aí ele vai para o seminário, ele vai estudar Uhum, teologia, mas ele não pode ficar na classe, ele tem que ficar fora da classe, porque uhum. dentro da classe só ficavam os brancos. Não Cara, eu podia me lembro misturar. que aquilo é um negócio forte, Forte, forte. forte. Mas É. fecha parênteses aqui com você, Arthur. E aquele momento final, quando ele é chamado para a glória, né? Deus falando com ele, é, a sala de do banquete está preparada para você. A primeira vez que eu fiz essa cena no Brigadeiro, olha, eu não sei descrever para você, Carlos. A sensação, eu me senti como ele. Parecia que eu era ele, parecia que eu estava indo embora mesmo. Até a Karen do Bife, ela estava numa dessas e ela começou a chorar nesse momento, né? Primeiro, acho que ela misturou as coisas, né? O William Ciro com o Ademar, que ela conhece, o Claro. paizão. Ela falou assim, ela chorou falando. Depois eu fiquei sabendo, o comentário dela, eu não estou preparada para isso. Você sabe como é a sua prima, né? Ai, mas olha, foi assim, sempre, o grau de emoção sempre foi elevado, em todas as exibições. E outra coisa também que acontecia lá atrás, é que virou uma igreja, né? Como eu estava lá de pastor, eu levava o violão, fazia louvor, dava uma palavra, orava, fiz aconselhamento, fiz até casamento, eu fiz, pra você ter uma ideia. Foi barba e cabelo. Muito bom. É, muito legal, só Deus mesmo. Agora, mas assim, você ao longo dos anos e anos e anos, décadas, né? Quer dizer, você está acostumado com o palco, né? Sim. Mas você nunca tinha atuado como ator
numa peça. Foi a primeira vez Uhum. que isso aconteceu. Sim, E essa peça ainda tinha a questão duas questões muito fortes, né? A questão do sim. avivamento Aham, e a nossa. questão do racismo. Sim. Como é que foi tocar nesses dois temas que imagino eu, tem uma importância muito grande na sua vida? É, com certeza, porque a grande verdade é que eu convivo com essas duas situações, né, desde quando eu me entendo como cristão, né, Hum. e como desde quando eu me entendo por gente. Esse racismo meio camuflado, velado, né? Eu nunca tive assim nenhuma agressão verbal ou presencial, assim, um confronto, né? Mas nas entrelinhas a gente percebe isso. E também eu administro, né? Porque não vai resolver sair pro embate sem uma coisa concreta e uma solução, né? Para imediata, coisa do tipo. E o avivamento, porque a minha conversão foi numa igreja avivada, né? O ministério da quadrangular, e depois, quando nos tornamos comunidade da graça, mantivemos aquele princípio, esse fundamento das escrituras, né? Então, ali eu estava, com exceção do fato de eu não ter experiência de palco como ator, mas eu estava em casa nesse sentido, né? Sim, sim, E, mas eu tinha, por outro lado, também o fator música, né? Que tem tudo a ver com a minha vida e a minha história, né? Porque eram claro. quase 50 músicas e eu quase que fui decorando todas elas, né? Então, quando eu não estava atuando, eu estava lá atrás, cantando junto e vibrando. Tinha cenas que eu ia lá, que eu ia correr lá na frente para assistir, porque elas eram muito fortes. Aquela cena da conversão da Lila, dona do bordel, que é a Benedette, meu Deus do céu, o que é aquilo? Toda vez eu corria Muito lá no boa, fundo para assistir, porque era muito muito forte. boa. É Ele muito, vive, Deus é... Nossa, cara, muito boa. É muito boa. muito Já bom. que você falou em conversão e você falou nessa história enfim, no impacto da imagem que tem essa história da conversão dentro da própria peça e tal, Uhum. conta um pouco pra gente do momento da sua conversão. Você vinha de uma família católica, né? Sim. Mas Dona Teresa, sua mãe, já tinha se convertido depois de ter perdido seu pai. Uhum. Mas aí eu sei que sua vida muda completamente num acampamento, não é isso? Sim, exatamente. Em 1971, minha mãe aceitou um convite para um culto caseiro, uma vizinha nossa que realizava cultos para evangelizar os vizinhos, a vizinhança. E numa dessas noites, Dona Teresa foi lá e ela teve um encontro com Jesus. Ela já era uma senhora viúva, 39 anos, era jovem, né? 39 anos, 5 filhos. Meu pai havia falecido com 41 anos e ela assumiu o papel de mãe e de pai. Dona Seu Teresa pai foi foi embora muito cedo, né, meu? muito cedo, muito cedo. Muito cedo. E minha mãe foi uma guerreira, sim, porque 5 filhos, né? Apesar que nós não éramos, eu tinha 14 anos na época, né? Então as meninas 12, 13, a gente já era crescido já. Mas mesmo assim, né? Ela vivia só do subsídio, do funcionalismo, da pensão, porque meu pai era um funcionário público, né? Então ela vivia disso aí. E depois a gente começou a trabalhar e a vida seguiu. E 3 anos se passaram do ano que ela se converteu, ou seja, em 1974, 3 anos depois, teve o acampamento da Igreja Quadrangular e ela falou para mim, para o Demerval e para o Washington que nós iríamos. As meninas já tinham entregue a vida delas ao Senhor, minhas 2 irmãs, e faltavam os 3 homens dos 5. E aí, naquele mês, o Senhor pegou os 3 de uma vez. Assim. Washington foi um pouquinho antes do acampamento. E eu fiquei assim impressionado com a postura e o comportamento do Washington depois da conversão dele, Júnior. Porque imagina um cara que era seu companheiro naquela época não tinha balada, mas tinha os bailinhos. Então a gente ia para as festinhas, de aniversário, tinha baile, a gente fazia também os encontros em casa, e levava uns malucos lá, tocava uma música e ficava lá. Mas quando parou essa farra do boi entre nós éramos companheiros, os 3 irmãos, né? E eu vi o Washington, imagine você ver um cara que saía para você para as coisas.
ajoelhado lendo a Bíblia. Eu tenho essa imagem até hoje, assim, né, na minha mente, no meu coração. Eu falei, não é possível, ele ficou louco. E agora, como é que eu faço? Vou perder o meu amigo, meu companheiro De de balada? balada. Aí, mal eu sabia que a minha cama estava armada. Que a dona Teresa, nas orações, meu amigo, derrubava qualquer Dona um, né? Teresa Só só no no... joelhinho no chão. Nossa, foi 3 de uma vez assim, cara. Dona Teresa, não brinca com ela, não. E aí no carnaval de 74, no acampamento dos jovens da Carangular, lá estava eu, entregando minha vida a Jesus no sábado à noite. Chegamos na sexta, no sábado à noite, eu já estava lá à frente, né? A missionária Mary Johnson, na época, que fez a mensagem, o apelo, e eu fui ao encontro de Cristo. E aí, acho que no sábado, num daqueles dias, teve o culto da fogueira, onde eu dou de cara com o Senhor, alegre, feliz, muito conhecido seu, que por acaso tem o seu próprio nome, Carlos Alberto Não Bezerra. Aí tão ele, barbudo naquela não tão época, barbudo, jovenzão, né? Jovenzão, mas barulhento do barulhento, né? mesmo jeito, isso com certeza. E ali Deus colou um no outro, e eu era da igreja do Cairo, né? Pastor Cairo. Tem Mas quanto depois, tempo isso, Dema, que vocês se conheceram? olha, em 1974 eu me converti, em 75 eu já estava na Vila Formosa. Ano Já estava com seguinte. meu velho. Já estava. 75? Aham. Tô fazendo conta? 40, cara, 44 anos. Vocês vão fazer 45 anos juntos. É, eu e seu pai, 45 anos juntos. Bom, eu, seu pai e vocês todos, né, claro. Sim. Sua família. Então, é uma história, né? De família, famílias que estão juntas pela graça de Deus, servindo ao Senhor. E então, aquele momento foi um divisor de águas, Júnior. Eu era outra pessoa. Quando eu voltei, fui procurar meus amigos, eu queria converter os caras na marra, sabe? Os amigos de farra. Eles falaram, não, Ademar, o que aconteceu? Você ficou louco? Eu falei, não, vocês precisam conhecer. Não, mas e as minas lá? Eu falei, que mina nada? Eu contei a mina de ouro, eu encontrei Jesus. E as minas é bom, né? Eles preocuparam. E eu falei, não, para com isso. Eu tava quase matando os caras. Eles fugiam de mim, né? Porque eu queria converter eles na força. Porque eu estava muito impactado. E aí, com 2 meses de conversão, eu fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo e comecei a compor. Foi tudo rápido, assim. Tudo muito louco. E fiz o seminário da Quadrangular em 3 anos, 77 eu estava formado já. Aí foi e comecei a assumir liderança na nossa igreja lá em Vila Formosa, né? Dos jovens, da música, junto com a sua mãe, Cris Forçaminha. Então, aí foi. Eu Chegou lembro do nosso... impagável uniforme do Cristo Nossa! Forçaminha. Ninguém merece, né? E não usava pra ver. Bagunço com ela. Até hoje eu bagunço com ela. A gente bagunça com a minha mãe, que a minha mãe gosta muito, né, de camiseta, uniforme, É, essa coisa sim. do pessoal usando e tal. A gente Uhum. falava, mãe, você punha o uniforme no Cristo Força Minha, você punha o uniforme na gente, todo mundo uniformizado. Você queria era mandar, você queria ser coronel. Quartel, né? Mas Muito aí, querido. voltando aí um pouco no tempo, né? Você tá falando um pouco da Uhum. conversão e tal. Uhum. E aí, você e meu velho vocês fizeram história, né? Enfim, marcaram uma época, até hoje, um impacto muito forte, porque vocês inspiraram toda uma geração, e eu diria toda uma geração de líderes, né, no país e fora do país. E eu creio que vocês, uma vez eu falei isso com ele, e agora eu falo com você, eu acho que vocês nem imaginam quanto. Não Vocês tem nem como. imaginam o tanto do impacto que se gerou pelo trabalho que vocês faziam juntos lá nos encontros de paz, que começou lotando o Teatro Brigadeiro, depois o Nid Alícia e depois o Centro do Professorado Paulista, às segundas-feiras à noite, quando ninguém nem imaginava que uma igreja pudesse ocupar o espaço de um teatro numa cidade como São Paulo, né? Que lembrança mais forte você tem daquela época, Ademar? Ai, são muitas. Aliás, queria 2 coisas. Que lembrança mais forte você tem? Segundo, vocês tinham noção de que vocês estavam fazendo história? Então, respondendo essa primeira.
A gente não tinha a menor noção. A gente era sem noção. Meu pai fala a mesma coisa. É, né? Não, porque a gente não sabia, a gente não tinha um retorno assim imediato. A gente ia saber depois de um tempo. Mas a gente sabia e que aquela reunião de segunda-feira, somente na fase do centro do professorado, foi onde eu comecei a gravar ao vivo. A gente ia com uma expectativa, a gente construía uma expectativa na terça-feira após a segunda que encerrou, para a próxima segunda-feira. Então, já havia uma preparação, havia uma coisa que se empurrava a gente. Só para você ter uma ideia, o pessoal da música que me ajudava lá, a gente organizava o trabalho do louvor, eu marcava com eles 5h30, uma reunião lá na comunidade, na sede, para um tempo de oração. A gente orava das 5h30 às 6h15. Aí montava a Kombi e íamos para lá. Na volta. Aliás, ajudei muito a montar aquela Kombi, viu? É, aquela vermelhinha e branca. Carreguei muita a caixa nesse combo aqui. Tem história, né? Quem não carregou, né? Ai, Jesus. E aí na volta, terminava 10 horas, a gente chegava às 11 horas, descarregava tudo, e a gente orava das 11 à meia-noite. Olha que coisa. Mas não era uma coisa pesada, era leve. E a gente não conseguia, se eu posso usar, se esquivar, evitar aquele tempo. Então a gente estava sendo avivado, né? E acho que isso é fundamental no processo do avivamento, é você ter a experiência para depois você compartilhar. Porque se for só uma teoria, só um ensino, só uma metodologia, você sabe que não funciona. Claro. Então a experiência pessoal, né? Quando seu pai ministrava, o Antônio ministrava, eu ministrava, era uma equipe, era um time muito coeso. E vocês jogavam muito afinados, né? Que era visível. Hoje, junto. Há 45. O meu pai e o Tunão estão há mais de 50 anos juntos. Quer dizer, há uma afinidade que é para além da afinidade humana, né? Verdade. Tem um laço espiritual muito, muito forte. Muito forte. Então, para mim, foi uma escola de vida. Um privilégio muito grande viver tudo isso ao lado do seu pai, da sua mãe, do Antônio, e depois de vocês, tudo. E depois teve culto que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo na hora do louvor. Eu me lembro. O Ronaldo teve uma experiência. Ele estava atrás de mim. Olhei para o Brancão e estava derretendo atrás de mim. Ninguém orou por ele, ninguém, mas tinha uma presença de Deus assim, monstro, né? Monstro no bom sentido. E a gente voltava de lá marcados e pegando fogo, e na semana seguinte se preparava, orava antes e depois, e Deus foi fazendo. Depois de anos que eu fui saber. Quando eu encontrava com alguém, eu encontrei com um cara lá no Shopping Center Norte, tava andando assim, você é uma Ademar. Você sabe quem eu sou? Eu não sei quem você é. Então eu sou fulano, frequentava lá o CPP, hoje eu sou pastor. Olha só, cara. Não, impressionante. Você ouviu a Portugal, notícia, Demar. Portugal, Japão, Estados Unidos, Europa. Você encontra os caras na África. Não, eu tava lá, eu frequentava. Lembrando um detalhe, né? Lembrando um detalhe. Não tinha internet. Isso aí. Não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. Era um teatro que reunia. Capacidade lá era o quê? 2.000 pessoas? O teatro era 800. Pronto. Mas tinha dia que tinha 3.000 pessoas lá. Eu lembro. Cara, é uma briga. O nego se pegava lá. É briga. Meu avô fez história. Seu Brando se deitou e rolou lá. E outra coisa linda, sabe o que foi, Gil? Foi a primeira experiência de gravação ao vivo de louvor e adoração. Foi lá, no Brasil. Nós somos pioneiros disso aí. Isso tem 35 anos, né? 1987. É isso aí. 33 anos, 34. É isso aí. Você gravou, eu me lembro, eu estava lá, participei disso, enfim. Você gravou esse primeiro LP e aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Naquele tempo não tinha internet, que foi surgir anos depois, uns 4, 5 anos depois, não tinha celular gravando, não tinha celular fotografando, enfim, não tinha esse tipo de transmissão. O primeiro CD, porque o que gravou era LP.
era o LP. Chip Long Play, bolachão. O primeiro CD só foi lançado no Brasil um ano depois. Enfim, era outro mundo, era outro planeta, eram outros tempos. Mas, olhando para aquele momento e olhando para agora, Ademar, o que mais mudou no universo musical? Quais são as principais diferenças que você vê hoje quando se pensa em gravar um álbum em relação àquele período, em relação ao passado? Uma das coisas que mudou muito foi o crescimento numérico de cantores, de artistas, de bandas, de ministérios. Esse é um ponto. O outro ponto é que, como naquela época não tinha quantidade, me parece, posso estar enganado, que o conteúdo era muito mais consistente, muito mais bíblico. Não estou questionando ninguém que atua nos dias de hoje, não é isso que eu estou falando. Mas a motivação era diferente. A ênfase e a motivação eram outras, né? Eram outras. Porque o que acontece? A internet, ela tem uma força velada, que ela estimula a exposição. Ela estimula a aparição. O cara quer ser visto. É verdade. E se você não tomar cuidado, você fica refém disso. Eu tenho que postar, mas tem que postar por quê? Exatamente. Exatamente. Parece que te abraça essa mentalidade, essa cultura, né? É uma cultura. Apareço, logo existo. Se não apareço, não existo. Então, com isso a gente foi perdendo um pouco assim em termos de qualidade, de conteúdo. Não que não haja isso hoje, existe, com certeza, graças a Deus que existe. Né? Mas naquela época que a gente estava vivendo essa realidade, essa experiência, a gente tinha contato com o Ministério de Vencedores, eu fiz parte de uma equipe lá, então você lembra das músicas que os caras cantavam? Lembro. O conteúdo, a estrutura, a base bíblica, então a gente formou uma geração de líderes também. E a comunidade sempre foi assim, com ênfase na palavra também, então juntou palavra com louvor e adoração, era uma festa, né? Resultado de conversões e ministérios que foram levantados lá, como você se lembrou, igrejas e ministérios que Deus levantou através daqueles encontros nas segundas-feiras. Isso para mim foi muito marcante. Fazer uma provocação aqui para você, vai. Não ficar para ninguém ficar com sono. Fazer uma provocação. Hoje é dia do rock. Opa. E o Rock in Rio aconteceu no Brasil pela primeira vez também há 35 anos. Que, por coincidentemente, é o ano que você lançou o primeiro LP. Se não me falha a memória, o Mil Razões, né? Foi, Mil Razões. Mil Razões. Eu tô até na fotinho lá atrás. Tava lá, é verdade. Eu tenho um lá em casa, cara, não preciso deixar. Isso aí é pra história. É troféu. Como dizem os assembleanos, nós somos vaso antigo, meu. Vaso velho. Nós tava falando do dia do rock, né? Diversos cantores negros evangélicos americanos tocaram rock nas igrejas. Como Rosetta Tarp, nos anos 40, e por aí vai, um monte, né? Porque as igrejas davam uma liberdade, especialmente as igrejas negras norte-americanas, davam uma liberdade maior para a expressão corporal, a liberdade de sair daquele rigor tradicional do inário da igreja e de fazer um estilo gospel de improviso vocal, enfim, que acabaram, e isso acabou tendo muita influência para o jazz e para o blues nos Estados Unidos. Mas e no Ademar? No Ademar também existe aí dentro do Ademar um roqueiro? Eu acho que existe um mix de tudo isso aí. Por quê? Porque antes da minha conversão, eu via muito, naquela época, as bandas em evidência, que tinha uma qualidade musical diferenciada das bandas atuais. Eu via Led Zeppelin, eu via Jimi Hendrix, eu via The Who, Jefferson Airplane, Steppenwolf, só os top, né? Plataforma de cima. Só andar de cima, né? Classic rock. Classic. Então isso foi meio que assim se tornando um acervo, né?
dentro de mim. Isso ficou armazenado. E aí, se você olhar assim a minha história de música, a minha discografia, você vai ver que eu transito em todos os ritmos e as modalidades, né? É verdade. Tem rock, tem reggae, tem canção, tem balada, tem de tudo um pouco. Então, porque Tem influência africana, tem, tem. tem um momento da tua caminhada que você é bem influenciado que tem muita influência dessa herança, dessa raiz Uhum. africana, né? Ritmo baiano, inclusive, também. Sim, Então, sim. assim, E tudo. uma curiosidade que eu nunca te perguntei, tem alguma música que você não gosta de ouvir, algum tipo de música que você não curte, que você prefere nem tomar conhecimento, ou você gosta de ouvir tudo? Olha, eu não sei nem se dá para considerar como música, mas esse tipo de funk que proliferou, que multiplicou de uma forma assustadora, e tem divisões, né? Tem um tipo de funk diferente do que se ouve por aí. Esse funk apelativo, por exemplo, eu não consigo considerar como música, porque é uma coisa, uma batida única e um discurso e o cara fala o que está no coração dele e a letra às vezes é ofensiva às mulheres que viram cachorra, que viram não sei o que lá. Então você sabe do que eu estou falando. Então esse tipo de música realmente eu não tenho paciência, nem ouvidos para ouvir esse tipo de coisa. E até porque na minha história, né, com a música, na minha iniciação, que foi através do Seu Campinho, ele me fazia ouvir Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, né? E eu tinha que cantar. Hoje eu fui dar uma busca na música que eu cantava do Orlando Silva, que é a música Rosa. Júnior, eu fui ver a letra da música, meu Deus do céu, que poesia linda. Eu fiquei assim, não é possível que esses caras cantavam isso. Tu és divino e gracioso, estátua majestosa, do Majestosa. amor. Hã? Maravilhosa essa música. Maravilhosa. Entende? Então, Maravilhosa. quando você se acostuma com qualidade, difícil você filtra, né? Claro, Você claro. filtra e seleciona aquilo que realmente vai trazer, vai acrescentar algo de positivo dentro de você. A gente também vive num mundo, como diz o Bauman, né? No mundo líquido. E, aliás, cada Uhum, vez mais líquido. Tudo cada vez mais rápido, tudo cada vez mais descartável. E uhum, na música também não é diferente, né? uhum. Muita gente que vem, faz um sucesso enorme, estoura, daqui a pouco some, É né? verdade. Mas tem caras que, como você, e são raridade, né? Estão há décadas fazendo sucesso, sendo cantados, né? Sem fazer malabarismo, sem se submeter aos desejos do mercado, sem se render à lógica do mercado para vender mais. Eu te acompanho ao longo de todos esses anos. Você Verdade. poderia ter aceitado contratos que, sabe, levariam tua carreira para outro lugar, para outra coisa, mas eu sempre te vi muito firme no seu propósito, né? Aliás, Uhum. uma marca que eu vejo muito forte em você, Dema, é assim, essa linearidade, né? E essa humildade. Entendeu? Sabe quem é, sabe das suas próprias limitações, se reconhece diante de Deus como alguém que é só instrumento e vamos, né? Amém. E, cara, ao longo dos anos as coisas. Você tá aí. Você tá aí. Eu Que conheço do... sua agenda. Aliás, o que mais tem é cara que me encontra. Por favor, me dá o telefone do pastor Ademar. Me dá o telefone do pastor Ademar. Você que é amigo dele, convence ele aí lá na minha igreja e tal. Eu falei, não, você não tem ideia. A agenda da Ademar é uma loucura e tal. E além do que ele tem também. Ele tem que estar com a gente lá também. Não leva também ele embora desse jeito. Não é assim, né? Pô, nós ficamos com ciúmes. Mas assim, Tema, qual que é o segredo da longevidade na música? Será que só basta mesmo música de qualidade? Qual que é o segredo de estar onde você está? Boa pergunta, Júnior. Eu acho que a palavra sensibilidade, ela te abre portas em muitas direções. E o primeiro nível de sensibilidade é a Deus, é com Deus. Né? Tem que ser sensível a Deus. Não é que eu tenho que, eu sou porque eu sou filho dele. Hum, Você é sensível a Deus e ele usa você nas coisas que ele plantou dentro de você para você proclamar o nome dele. E está dando certo até hoje. Então,
quando a gente não tem esse elemento, ele não é constantemente, permanentemente ativo, ativado em nós, essa sensibilidade ela corre o risco de dirigir-se para um outro lado. Porque a capacidade criativa está em cada um de nós. Mas eu posso criar para o bem, como posso criar para o mal. Posso criar uma coisa na minha cabeça, porque eu estou influenciado por aqui, por ali, por ali, e eu acho que estou certo, né? E de repente não está tão certo assim. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu tenho aprendido nesses dias de quarentena, que a sensibilidade abre portas para a sabedoria. Porque o que acontece? Você se sensibiliza em relação a Deus, você se abre para Deus, aí ele tem espaço para manifestar a sabedoria dele, sua multiforme sabedoria, que aliás é um texto lá de Efésios 3, né? Para que agora a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos céus, perante principados e potestades, pela igreja. Então a igreja é um canal de manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Então, quando a pessoa não tem esse entendimento, essa revelação bíblica, ele é mais um na multidão. Então, um dos segredos na minha história, na minha caminhada, é justamente esse. O meu anelo, primeiro, eu sempre aconselho o pessoal da música, né? Que eu trabalho, que me Que isso é uma característica do seu ministério também, né? Eu sei, gente, primeira coisa, o fundamento de tudo é Cristo. Ele vem primeiro. O seu primeiro ministério é com Jesus, é diante dele. Aí eu tenho que usar a Bíblia, né? Porque o pessoal fica muito em busca de conceitos, de argumentos. Tudo bem, são ferramentas auxiliares, mas Claro. o princípio bíblico é inquestionável. Por exemplo, Marcos 3, 14 e 15. Jesus chamou para si aqueles que quis. Olha só, olha a sequência. Para que estivessem com eles e depois os enviassem. Então, vamos pegar, vou começar de novo. Primeira coisa, Jesus me chama. Qual é o seu chamado? As pessoas, o meu chamado tem. O povo não sabe o que é chamado. Uhum. O nosso chamado é para o Senhor. É para estar diante dele. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele não fala assim, ó, apacenta minhas ovelhas e aí se sobrar um tempo você me ama. Não. Ponto de partida é, se você tem amor por mim, você vai ser ministério, vai ter ministério. Se você não me ama, cara, você vai ser um repetidor, um papagaio que faz o que você vê os outros fazendo. Então isso é questão de identidade também. É questão de filiação. É questão de DNA do meu pai. É questão de continuidade de um projeto eterno. Quando o músico não tem esse entendimento, e eu falo músico, mas isso envolve pastores também. Claro, missionários, Quando isso, ativistas, tudo. quando isso não está claro e não está enraizado em nós, cara, você está com um prazo de validade. Seu ministério tem prazo de validade. Então, eu me considero um privilegiado nesse sentido, porque tudo que eu tento passar para as pessoas é daquilo que eu recebo, da minha leitura, da minha meditação, dos meus momentos com Deus. Né? Eu não tenho aquela neura, tenho que orar 50 horas por dia. Eu oro a hora que eu quiser. Eu sair daqui, eu vou orar. Vou tomar banho. Para orar o tempo todo. 3 horas é pouco, tem que ser 24 horas. Então, como a gente tem agora o caminho, o acesso está livre, né? Está liberado, então eu posso falar com ele a hora que eu quiser. Aliás, eu recebo músicas assim também. Às vezes numa conversa. Eu sou grato, foi no aniversário. Homem de guerra, tava tomando banho. Não, aliás, peraí. Aliás, por exemplo, você está falando uma coisa importante. Cara, você estava tomando banho. Inclusive, eu vivi momentos assim. Depois, cara, eu também não me dava conta. Eu me lembro uma vez que você estava em casa, estava você e o Luiz Maritã. Você estava na minha casa, a gente estava morando em Londrina. Nossa. Aí você e ele gravaram uma música. Que eu tô querendo me lembrar qual era. Puxa vida. E aquela música vocês gravaram e você veio, você estava no meu quarto, vocês iam dormir no meu quarto lá. Aí você dormiu lá, você falou, meu, olha aqui, dá uma olhada, o que você acha dessa música? E apertou aquele gravadorzão, caixotão, cassete, e apertou e tocou a música. E eu me lembro de ter ouvido a música assim, no violãozinho e tal, ali, era a primeira vez que tinha. Eu falei, nossa, Ademar, é maravilhoso. Aí você olhou e falou, você acha mesmo? Eu falei, nossa, cara, é demais e tal. Um tempo depois, aquela música virou um furor. Eu tô querendo lembrar que música era, mas não consigo. Enfim, no meio, daqui a pouco a gente lembra. Mas isso, assim, por exemplo, você tá na inspiração numa festa de aniversário. Tá bom, você pode escrever ali no guardanapo. Cara, e no chuveiro? E aí, no chuveiro e tal, como é que faz?
Levar o violão para lá para o chuveiro não dá certo. A única opção que eu tenho é encerrar o banho, me enxugar e começar a escrever e anotar as coisas. Foi assim que aconteceu. Uma revolução. Eu estava dirigindo na Marginal. Na Marginal, como é que eu. Entende? Então, é uma coisa aleatória. Você não planeja a inspiração, ela vem na hora que Deus quer derramar sobre você. Então, eu tive várias experiências assim. Uma vez eu estava também me preparando para o CPP, para a reunião de segunda-feira, lá naquela salinha do som, ajoelhamos para orar. O Senhor me deu uma música na hora que eu estava ajoelhado, sabe? Um texto do Salmo. O teu Deus ordenou a tua força, confirma, ó Deus, o que já fizeste por nós. Aquela, opera nesta hora o milagre. Você lembra dessa música? Nossa Ô, vida. ô. Então, essa música também eu tava orando essas palavras sobre a segunda-feira, me preparando para o culto. Eu ajoelhei e falei, Senhor, opera nessa noite o milagre, opera. E virou música, cara. Então, essa conectividade, esse acesso, essa comunicação é um presente do céu para a nossa vida. E não é só para a música, é para os filhos. Por isso que Jesus Ah, disse e que olha só, Oi, nada oi. como a presença feminina. Olha só, a Lola Sim. entrou aqui. Opa. Música, existe um caminho na vida. É exatamente essa. É exatamente essa. Santa Lola. O que Essa seria Lola de nós sem você? tá A música que eu ligadinha, estava né? falando de você e do Luiz é exatamente essa. Aquela música mexia Pa, comigo, pa, cara. pa, 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 pa. Pa, pa, parará. Pa, pa, parará. Parará. Existe um caminho na vida, uma estrada perdida, sem nada a levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida para se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Aí, mano. Muito É, boa, muito boa. a Aurora vai ganhar um beijo depois. Das composições, Dema, qual Uhum. foi a experiência? Claro que todas são frutos de experiências, como você está falando. Foram experiências muito especiais. Mas daquela que você acha que é a experiência mais incrível, a experiência espiritual, eu diria, mais transcendente, mais especial que você viveu ao longo desses anos e que acabou desembocando numa música. Bom, você acompanhou aquela. Olha só quem está aqui, pastor Samuel, lá de Araçatuba. Eita! Opa! Ei, gente, Abração, cara bom, abração. queridaço. Abraço, Samuel. Mas a música bem suprema, né? Que foi um divisor de águas na nossa história. Momento que você acompanhou, seu pai, sua família, a igreja toda, que nós perdemos a Raquel, nossa primeira bebê, né? E ali foi um momento difícil, de dor, de lágrimas, mas a recompensa foi além do esperado, além da expectativa, com os 3 filhos, né, que o Senhor nos deu. E essa música que nasceu nesse momento de perda, né, baseada na história de Jó. Antes eu te conhecia, né? Antes eu te conhecia, De de ouvir. ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, que quer em minha vida mais e mais. Então, essa música é a Ronaldo aqui música. também. Ronaldo, minha mãe. Tá mexendo com Ei, todo mundo, meu. juntou todo mundo aí, meus queridos aí, Tá todo mundo matando Ronaldão, as saudades. muito bom. Sejam bem-vindos, queridos. Mas então essa música marcou a música da família Campos. Não tem jeito, né? Essa é a música que foi uma experiência muito sobrenatural, né? Porque o doutor Carlos Alberto, que fazia o acompanhamento pré-natal da Aurora,
Ele ficou muito ligado a nós e quando ele deu a notícia que a criança não estava bem e tal, depois de algumas horas ela morreu. E engraçado, eu vou contar algo que talvez você não saiba, Carlos, e muita gente não sabe. Quando eu estava lá no quarto, no apartamento do Hospital Adventista aqui, a Aurora estava lá na sala do centro cirúrgico, né? Porque ia ser uma cesárea, e já tinha começado, e a criança nasceu. Aí o médico percebeu que alguma coisa não estava bem. Ele correu lá no apartamento que eu estava e disse: Olha, Ademar, a criança nasceu, mas ela está sob observação. Alguma coisa não está bem com ela. Aí, cara, eu não esperava isso, é claro, né? Ninguém espera uma notícia dessa. Ele saiu e eu percebi que os olhos dele estavam assim, meio com lágrimas. Aí eu ajoelhei, com a porta estava fechada, eu ajoelhei e eu fiz essa oração: Senhor, se o melhor para Raquel é ser levada por ti, eu abro mão do direito de ser pai. Agora você vai perguntar para mim, que oração, Ana? Eu vou dizer para você, não fui eu que orei isso. Eu não teria coragem. Eu não teria nenhuma capacidade de orar assim. Primeira Eu falei, filha. primeira filha. Passou umas horinhas, aí veio a notícia que ela havia falecido. Então foi algo realmente sobrenatural, como foi sobrenatural o nascimento dos três, que foi em cima de uma palavra de Isaías que o Senhor nos deu. Não haverá criança de poucos dias. E aí veio Rodrigão, veio Mariana, veio Juliana, e de um viraram em 10, né? Entre genro e netos e filhos são 10. Então, esse é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Dema, o papo é ótimo e vai embora. O tempo corre pra caramba. Eu queria falar de vários outros trabalhos, Acabou? do Acabou? trabalho do DVD, do trabalho do Ah, legado. Herói sem É, capa. mas, pois é, mas o tempo tá voando. E aí antes da gente virar aqui para entrar no Pinga Fogo, eu Uhum, queria encerrar esse bloco aqui falando de um trabalho recente, uhum, esse mais recente que você fez, e que eu tenho acompanhado e que eu penso que é muito importante, né? Um trabalho de valorização daqueles uhum. que salvam vidas nessa pandemia. No meio de tanta coisa, de tanta É verdade. confusão, má notícia de um lado, disputa política de outro, politização estúpida de medicamento, de não sei o quê, de tratamento, essa confusão que se instalou, né? Mas tem muita gente Uhum. trabalhando em favor da vida, né? E os profissionais de Amém. saúde, você os chama de heróis sem capa. Sim. Como é que surgiu essa inspiração para você? Então, por causa desse momento, desse contexto, né, de pandemia, de isolamento, de quarentena, em que a vida para, tudo para, você se sente impotente, você de repente se vê ansioso, de repente você sente uma dorzinha, você acha que tem alguma coisa já com você, então tá tudo assim muito em suspense, né? Tudo muito meio solto e o nível de ansiedade inevitavelmente ele sobe, né? Com Eu certeza. falo por mim mesmo, né? E ainda mais pela faixa etária acima dos 60, né? O tal do grupo de risco. Mas a gente tem o Senhor, a gente se refugia nele. E também conversando com médicos, como você e outros, que são próximos da gente, e eles pedindo oração, né? Falando, olha, tá difícil, a gente tem medo, é exposição direto, é risco direto. E, e aí eu fui, sabe, acumulando, armazenando todas as informações. A música nasceu assim, e aí nós gravamos em estúdio, né? Eu gravei daqui de casa mesmo. E transformamos num clipe, porque o Senhor começou a desenhar no meu coração o sentimento que isso fosse uma mensagem para os profissionais da saúde e que essa música, esse clipe é uma mensagem dirigida a eles, como se fosse uma manifestação de apoio, de carinho, de reconhecimento da importância da vida e do trabalho deles. Mas Opa, a gente estava falando do seu último trabalho, sim. do Herói Sem Capa. Como é que surgiu essa inspiração? Você contou um pouco e tal do que estava acontecendo, o momento e Uhum. tal. E aí eu estava te falando, dá uma dedilhada aí, canta pra gente um pouco desse projeto. Vamos cantar. Um grande exército
de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. Mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. Uh, uh, uh. Toda a gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, ó Deus, nossos heróis sem capa. Toda a gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, ó Deus, nossos heróis sem capa, nossos heróis sem capa, nossos heróis sem capa. Isso aí. Boa, Isso aí. boa, Mas, boa. que, Como eu disse, tinha muito papo que a gente podia ter aqui. O Uhum. DVD, projeto lindo, desafio de escolher as músicas com tantos convidados diferentes. Depois o legado, a igreja na rua, na família e tal, muito legal. Mas o próprio Reciclando, tantas histórias. Mas é o seguinte, gente, aqui a gente tem só 1 horinha e depois meia hora de pinga-fogo. Isso é bom pelo seguinte, isso é bom porque te obriga a voltar. Eu tenho que te arrastar de volta. Porque a história aqui não falta. É Pergunta verdade. também não falta. É verdade. E depois não tem controle, né? A dinâmica é solta. Mas eu queria, então, começar o pinga-fogo. Tá bom. Pinga-fogo é o seguinte. Pinga-fogo é o seguinte. Eu dou uma palavra, você completa. Põe uma frase, você completa. Te dou 2, 3 alternativas, você escolhe uma. Claro que as alternativas são sempre boas, você tem que escolher uma. Nunca é fácil. Legal. Né? Então, eu vou soltando e você pau na máquina aí. Tá bom. Tá bom. Legado é? Transferência de valores recebidos. A música cristã, na sua vida, significa? Significa conectividade com Deus, com a igreja e com os homens. Família é? Família é a base da construção da vida cristã e do ministério cristão. Encontros de paz foi? Oh, Jesus. Encontros de paz foi céu na terra. Literalmente. Literalmente. Melhor definição do Fé que essa. Fé é a força da palavra de Deus que está dentro de você e que é ativada pelo Espírito Santo para o exercício da caminhada cristã. A Paty lá de Ubatuba está perguntando: Comunidade da Graça é? A Comunidade da Graça é uma família vivendo em amor, alcançando minha família, minha casa, meu porto seguro. Ó o Josias, lá do Tabernáculo. Ó o Josias, saia justa. Opa. Ademar e Azaf ou Ademar e Daniel de Souza? Começou com Azaf, Ademar e Azaf. Daniel é filhote. Veio depois. Pastor Frank, CPP foi? CPP foi um avivamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqui a Léa Vidalda está perguntando: louvor é? Louvor é a conversa de um filho com o seu pai. Filho de Deus com o Pai das luzes.
Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai porque são filhos do Pai. Ó o Mário Américo. Pastor Carlos Alberto Bezerra é? Ah, Carlos Alberto é o meu pastor, é o meu amigo, é o meu pai, é o meu discipulador, ele é o meu amigão. Só de 50 anos, né? Só. Só pouca coisa. O Renatinho está perguntando, saudade de gravar um LP? Já que ele está perguntando isso, eu vou perguntar para você. LP ou CD? LP. Por quê? Porque era mais simples e sinto falta daquele chiadinho quando rodava. É muito bom. É O LP, muito né? bom. Muito bom. É muito bom. O Mário Américo também. Ron Kenoly ou Michael W. Smith? Ron Kenoly. Ó, o pessoal Kenoly. tá que tá hoje aqui, Dema. Não estão nem Tô deixando nervoso. eu fazer pinga-fogo. Aliás, pessoal, deixa eu falar para vocês. Aperta o aviãozinho, chama os amigos, convida o pessoal. Faz um print da tela, coloca nos seus stories, vai chamando o pessoal para participar. A Edivânia Galindo está te perguntando, ser cristão é? É ser um pequeno Cristo. É ser luz do mundo, é ser sal da terra, é ser um espelho que reflete a glória de Deus. Ó, Tarsis Moraes tá falando de duas músicas que também são da trilha sonora da minha vida. E aí é para você escolher uma. Ieoa ou Grande é o Senhor? Ieoa. Milton Andrade. Pastor Ademar, favor mandar um abraço para o pastor Márcio Menezes. Pastor Márcio Menezes, seja abençoado, recebe o nosso abraço, nosso carinho em Cristo. Daniel Marabá. Rua Azusa foi? O Azusa foi um revival, foi um retorno, um avivamento lá de Los Angeles com o nosso grande avivalista William Seymour. Privilégio. Ó, eu gostei aqui, cara. Tem mais alguém que te conhece aqui, Dema. O Leandro Erickson tá perguntando, pastel ou melancia? Os dois. Esse te conhece. É, né? Um salgadinho e a melancia para o sobremesa. Aliás, é diurético, né? Então é saudável. Oh. A gente tava falando de gravação, né? Ao vivo ou gravado? Ao vivo. A minha escola é a escola da gravação ao vivo. Janires ou Sérgio Pimenta? Sérgio Pimenta. Por quê? Janires também não deixa nada a desejar, né? Foi um grande poeta. É que o Sérgio Pimenta ele veio, acho que talvez um pouquinho depois. E aí entra o lance da identificação, né? Com a música, com a composição, com a estrutura. Então é mais ou menos por aí. Poesia, né? Eu sou muito de poesia. Já que estamos falando da velha guarda, Rebanhão ou Vencedores por Cristo? Aí é chover no molhar, né? Vencedores. Vencedores. E o pessoal, todo mundo falando da sua comida, cara. A Marisa falando da feijoada, o pastor José de Almeida, lá da Bahia, falando da pimenta no reino. Eita, o Renatinho falando do pudim da Marisa. Ó, o Lino falando se você lembra da batata gratinada e por aí vai, por aí vai. Os caras estão me achando um glutão, né? Os comilões não darão o reino. Obrigado, Milton Andrade. Você está mandando um abraço especial aqui para mim. Obrigadão. Bom, vamos em frente. Deixa eu fazer o pinga-fogo aqui, vocês não estão deixando. Ó, o Alexandre Oliveira já. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. Japonês lá do Parque Dom Pedro. Religiosidade. Edivânia Galindo. Religiosidade é? Fake news. Estar nas plataformas de streaming é? Importante desde que você tenha identidade, convicção, a sua fé e a proposta clara de manifestar Cristo, seja através das artes, seja através de uma mensagem falada. Eu te fiz uma pergunta, eu vou repetir, só para dar uma descontraída aqui.
porque tem muita Tá. gente que tá chegando agora, né? Quando Uhum. vem a inspiração, na hora do banho, aonde que você anota? Não tem onde anotar. Então eu tenho que encerrar o banho, me enxugar, pegar caneta e papel e escrever. Mas E hoje, quando não mas, tinha. mas- mas hoje, como tem celular, então posso ir pro banho com o celular e digitar ali, assim. É uma opção. E quando você, já que você falou do celular, quando você não tinha nem gravador nem celular, e aí a inspiração de uma melodia vinha quando você estava dirigindo em plena marginal, numa estrada, o que você fazia? Ficava cantando, repetindo até entrar dentro de mim. Aí eu gravava na mente, na memória, memorizava. O Eduardo Tepassi está perguntando para você, qual a sua melhor composição? Bem Supremo. Também Antes gosto eu te muito. conhecia. Gosto Dentre demais, tantas, né? A Vitória demais. também eu gosto muito. A A Vitória. Vitória. O nome, o nome de Nome de Jesus. Jesus. Meu Deus do céu. Amigo de Bem Deus. forte. Você já sabe, Ali. a minha é amigo de Deus. O Jairo está perguntando qual foi a maior furada que você passou nas suas viagens. Eu entrei numa casa errada. Você dá risada porque não foi você. Agora você imagina, agora vou dar os detalhes. É uma casa numa cidade do interior desse tamanho, que as casas são todas iguais. Era a primeira vez que eu estava lá com os Vencedores por Cristo. A gente tinha saído e na volta cada um foi para o seu canto. E eu entrei, eu vi a casa, foi essa aqui. Eu entrei, aí o dono saiu lá, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou hospedando. Eu não estou hospedando nada, seu palhaço, vai embora daqui, não sei o quê. Aí eu meio fui xingado. Aí era a casa do lado, igualzinho o portão à entrada, fazer o quê? Essa foi um furo monstro. O pastor Rian, amigão também querido da gente, lá da Menorá, está perguntando qual que é a música que você mais cantou. Ixi, agora, hein? É porque houve épocas, né? Houve uma época que eu cantei muito Vitória. A Vitória. Depois, quando veio o Grande é o Senhor e Eu Sou Grato, foram essas duas que eu mais. Ah, e o Nosso General também, né? São essas músicas. Não tem uma, tem algumas. Claro, depende do momento, né? O É, Naor está te perguntando, o Naor Instagram está perguntando como é que surgiu a música A Quem Quiser Ouvir. poxa. É, esse conhece bem, hein? Porque essa música é rara, não é uma música congregacional, né? Pois é. Mas é do LP, da época do LP. Então, essa música nasceu desse processo, como eu disse na primeira parte da nossa conversa, que a inspiração ela é aleatória, né? E eu sempre procuro é, extrair das minhas leituras bíblicas, do meu tempo de meditação, o conteúdo e a construção da composição. Então, no caso dessa música, quem quiser ouvir, é como se fosse o Senhor falando, né? Quem não quiser, não precisa me seguir, mas se seguir, tem que ser até o fim. É pensar em viver para fazer meu querer até morrer. Então, tem a ver com tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, é assim que o processo de composição é construído dessa maneira. De uma leitura, de uma meditação de algo que está muito Eu forte. sou grato foi uma música que bateu, que veio numa festa, né? E Sim, aí, sim. onde é que você anotou? Guardanapo. As primeiras linhas. As primeiras linhas. Depois eu cheguei em casa, eu completei. Tinha que improvisar, né? Não tinha jeito. Pessoal, eu vou tirar só um pouquinho os comentários, eu vou desativar só um pouquinho para ver se melhora um pouco o sinal do pastor Ademar, tá? Vou tirar só um pouquinho aqui. Ser entrevistado pelo Danilo Gentili foi uma experiência Que me abriu os olhos para a realidade
e para o fato de que para Deus não há limites. Porque eu, como um pastor, como ministro de louvor, não é normal eu me apresentar, eu ser entrevistado num programa tão conhecido e de tanta audiência como o Danilo, apesar dele ser uma pessoa polêmica, mas ele tem um coração muito bom. E foi na Semana Santa, no ano passado, e o assunto foi esse, então foi muito produtivo. E eu tive a oportunidade de testemunhar para todos que estavam lá, e depois ter uma conversa particular com ele no camarim, e até pude abraçar e orar por ele lá. Então foi muito positivo, foi um presente de Deus. Melhor período da sua vida é aquele que... É aquele que eu me tornei depois de marido, né? Que foi o principal. Foi o momento que eu me tornei pai. Ainda mais em função da perda. Quando veio o Rodrigão puxando a fila, foi uma festa, né? A comunidade ficou grávida, na verdade, né? Que Foi. todo mundo esperava, né? E depois a Mariana, depois a Juliana. Então, eu amo ser pai, né? É uma experiência muito gratificante. Já que você falou em ser pai, ser avô é? E ser avô é a sobremesa da vida, né? Porque que os bichinhos são todos, assim, uma réplica dos pais deles, né? Então, você parece que você volta no tempo, né? Tem uma foto que eu tirei com o Pedrinho, ele tem 1 ano, né? O filho da Juliana. Ele tá no meu colo, ele pôs a cabeça assim e ficou, né? Aí eu me lembrei da época que eu levava o Rodrigo no colo, né? Então você vai fazer essas associações, é muito prazeroso, muito gratificante. É saudável até para as emoções, até nesse tempo de pandemia, é maravilhoso. Seu Carlos Alberto que o diga, né? Boa! A ele não faltaram filhos e netos. É verdade. E Ele eram em tem história. abundância. Aliás, com filhos e netos morando fora do Brasil, o vovô tem que... Tem que rebolar. O único recurso que temos de comunicação é a internet, né? São as vídeos conversas, né? E a gente conversa, brinca, ora, mata saudades à distância. Não tem outra opção. O que toca o coração do Ademar é tudo o quê? É tudo que me conecta com Deus. Numa determinada situação, no momento. Às vezes me vem um versículo e aquilo, eu paro de fazer tudo que eu estou fazendo, começo a orar e às vezes me emociona na presença de Deus. Então é isso. Resumindo, é isso. É essa conectividade constante. Essa oportunidade que eu tenho de poder falar com Ele em qualquer momento do dia. Sem protocolos. Eu já sei, mas conta para eles que estão com a gente, vai. Time do coração. Corinthians! Campeão dos campeões. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É nóis. Melhor jogador do Coringão que você viu jogar. Sócrates. Tá bem. Cara, Tá de... canhotinha dele era fatal. Sabia tudo. Sabia tudo. Uhum. O que é? Cantor, ó, o Eduardo está te perguntando. Cantor ou grupo que o Ademar ouve hoje? Esse Eduardo já não perguntou coisas? Já, né? Vou dar ele aí, né? Eduardo... É o mesmo? Eduardo Tepassi. É o mesmo? Boa Deve pergunta. Ser, né? Qual a pergunta? Fala aí, de novo. Cantor... Qual que é? Cantor ou grupo que você ouve hoje? Hoje em dia. É a questão que eu ouço vários, né? Essa é a questão. Não ouço um. Eu ouço Nívia, eu ouço Ana Paula, eu ouço Morada, eu ouço Azaf, eu ouço Daniel de Souza, ouço Ronaldo Bezerra. Eu fico assim, fazendo rodízio, né? Depende do mood. É, exatamente. Depende do humor, né? Aliás, a curiosidade. Padre Marcelo Rossi ou Padre Fábio de Mello?
Essa eu não esperava, não. E Os teve dois um são. deles que gravou uma música sua, né? É o padre Marcelo Rossi. Então vamos de Marcelo Rossi, pronto. Eu me lembro disso. Eu me Ele lembro gravou o disso. Nosso General. Ele sempre canta nossas canções. Eu já falei do Pão de Ló da Dona Teresa, da sua mãe. Mas Aham. a empada que ela faz é. Oh, Jesus. É sobrenatural. A receitinha dela é infalível. É o mesmo sabor sempre. Não tem para ninguém. É divina, é divina. Por falar em empada, empada ou Aham. pastel? Pastel. Lasanha ou ravioli? Lasanha. Bolonhesa. Vive... Ser casado com a Maria Aurora, com a Lola, é? É ter a melhor amizade do mundo. A Aurora é minha melhor amiga. Além de ser a minha namoradona, ela é uma pessoa muito amigável demais. Isso é muito bom, muito saudável. Me ajuda muito. Na música, Carpenters, para você é? Música de qualidade, música que tem melodias e harmonias lindas e letras também muito gostosas e boas de serem ouvidas. Praia ou montanha, Dema? Como? Praia ou montanha? A praiazinha vai bem, né? Praia. Um livro que está na sua cabeceira ou que você recomenda? Eu comecei a ler a biografia de William Seymour e um outro livro que eu gosto também, estudando Levítico, sobre Levítico e Hebreus. Eu gosto muito desse livro porque ele faz sempre a comparação, né, da velha e da nova aliança. Para a gente fechar. Para fechar, eu sempre faço 5, tá? São 5 Uhum, finais. Para a gente uhum. fechar. Top 5. Um personagem bíblico que você gostaria de ter sido, com quem você se identifica. Isaías. Por quê? Porque Isaías, ele é considerado o evangelho do Velho Testamento. Por causa dos detalhes, a riqueza de detalhes, quando ele se refere acerca de Cristo. Capítulo 53, homem de dores, derramou sua alma na morte, suas vestes foram repartidas. Então, são muitos detalhes e eu me identifico muito com o livro de Isaías. Também por Ó, isso. foi só a gente falar na Karen, olha ela aqui, ó. Tá mandando um coraçãozinho aqui. Oh, carei. Valeu. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Saul Por quê? tá fora, porque ele era um cara que não tinha uma postura recomendável, digamos assim. Não tem nenhuma identificação. Começou É, bem pra caramba e começou a negociar tudo, se perdeu. baixar o padrão. Uma cena bíblica, Neymar. Uma cena bíblica que você gostaria de ter visto ou de ter participado. Essa não tem dúvida. Segundo Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá convocou os cantores e os colocou diante dos exércitos, e eles cantaram com voz alta, e o Senhor pôs emboscada entre os moabitas e os moradores das montanhas de Seir, e eles se desbarataram, se destruíram, e Israel triunfou aquela guerra. Eita, queria estar lá. Com a minha violinha, queria estar. O nosso general. Vou inverter. Vou inverter. Uma cena bíblica que você jamais queria ter visto ou queria ter participado. Quando Judas entrega Jesus.
por 30 moedas. Eu ia matar o Judas se eu tivesse. Cena dura, cara. Cena dura. Ela é a cena mais lembrada quando eu faço essa pergunta, é impressionante. Interessante. É a cena mais lembrada. Ou a cena ou o personagem. É incrível como... É muito forte essa coisa da traição, né? Da traição. E da traição ainda por recurso, por grana. Quer dizer, diminuir Jesus àquilo, né? Tendo vivido com ele, é inacreditável. E para fechar, pandemia é? Pandemia é tristeza, é frustração, é dor, e é alerta e advertência, nos chamando nos despertando para um preparo, para um reencontro com Deus e para concertos na nossa vida pessoal. Dema, como hoje a gente começou de um jeito diferente, eu também queria fechar de um jeito diferente, pedindo para você, enfim, pedindo para você cantar. Claro. E aí queria que você tivesse liberdade para cantar uma sua e para cantar uma que não necessariamente é sua, mas que você gosta demais, que você gosta muito. Aí é com você. Primeira minha, então. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Ao único do Bené que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele nos ministramos o louvor. Coroamos aqui, ó Rei Jesus, coroamos aqui, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Coisa linda, hein? Vou falar para Gostoso. vocês, gente. Eu vou falar para vocês. Eu falo isso para Ademar, mas pregar depois que o Ademar faz o louvor, são duas sensações. Primeiro é que o céu tá aberto, você vai embora. O que você falar ali foi. Segundo, é que assim, você não precisa nem pregar. Assim, as pessoas estão tão abençoadas e você também não precisa nem pregar, não, entendeu? O cara é assim lá, chegar, tem via rápida, entendeu? Tem banda larga. Deixa eu contar uma história sobre isso. Eu estava no Rio de Janeiro, na igreja lá do Marco Antônio. Terminou o culto, eu tinha cantado Amigo de Deus, né? Aí um adolescente me abordou e disse: pastor, bem carioca, pastor, fala pra mim essa música aí, Amigo de Deus. Como que você fez essa música? Você estava jogando bolinha de gude com Jesus? Eu tive uma crise de riso porque eu não imaginava aquela figura, aquele da intimidade do Jesus. Tinha que ser. Os cariocas me ensinam muitas coisas. Mas vamos abusar, vai. Nós vamos terminar aqui, vou abusar. Como a gente está vivendo esse momento de pandemia, distanciamento social, muita gente muito angustiada, aflorando psicopatologias, conflitos. É um momento de muita angústia, de muito desamparo, de muita preocupação, né? De muita incerteza. Eu nunca fiz isso, mas sabe o que eu queria pedir para você? Queria pedir para você que você cantasse uma música de esperança, uma música mesmo que ministrasse alegria, esperança, cura, sabe, novas perspectivas para quem está ouvindo a gente. Que você, de fato, abençoasse. O pessoal está falando para deixar salva a live. Esqueci de dizer, a live fica salva, tá? Ela vai para o meu canal no YouTube, é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Ela vai amanhã para lá. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Aliás, eu queria pedir a vocês que assinassem o canal, pusessem lá o sininho para avisar quando chega conteúdo. Todo dia tem um conteúdo novo, tá? Tem lá e tem também no formato de podcast, no Spotify e no Deezer, tá bom? Mas a gente vai encerrar de um jeito diferente. Vou encerrar pedindo ao Ademar que enche o coração da gente de esperança, sabe? De cura, de bênção, de paz. Afinal de contas, são 11h20, vai todo mundo para a cama daqui a pouquinho. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nosso Deus é grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Sim, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Pai, por tua obra nas nossas vidas. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só Ele é o Deus eterno, pois só tu és
sobre a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és sobre toda a terra. Deus. É isso aí. Amém. Dema, muito obrigado, viu? Valeu, Obrigado. amigo. Obrigado pelo carinho, pela partilha aqui das experiências, das histórias da vida, da inspiração. E segue sendo esse cara que você é. Obrigado. Você é um cara admirável, porque eu tenho um carinho, um amor imenso e uma honra em dizer que sou seu amigo, velho. Obrigado do fundo do coração, viu? Um beijo para você, um beijo para Lola, para os meninos, para Netarada. E você trata de se cuidar. Fica aí na sua casa, não sai não. Máscarazinha, gelzinho. Se cuida, viu? Tá bom, querido. Obrigado, Ju. Amo você. Dá um beijo na parte das meninas. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Beijo. Beijo para vocês, pessoal. Até amanhã. Tchau a todos. Tchau a vocês. Tchau.